Olá, tudo bom? Eu vou estar gravando aqui a videoaula da atividade aí de matemática sobre o paralelepípedo e cubo. Atividade esta lá do Cleson, tá? A última atividade postada lá, que é referente aí, né, geometria espacial, envolvendo agora o paralelepípedo e o cubo, cálculo de área e volume, né? Então vamos lá, iniciar a correção aí desta atividade. Primeira questão diz o seguinte: um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as dimensões. Aí temos a imagem, né? E aí o item A pergunta-se o seguinte: qual sua área total? O item B: quantos litros de água são necessários para encher o aquário? Então vamos lá. Então, questão de número 1. Temos aí o aquário aí, né, que é o formato de um paralelepípedo. É, bom, e aí as dimensões: 50 centímetros, 20 centímetros e 15 centímetros. É, bom, então no item A pergunta aí qual que é a área total. Qual que é a área total aí desse aquário? Bom, a área total é essas faces, né? Imagina que a gente quer cobrir esse aquário aqui com forro aí, alguma coisa, ou pintar quantos metros quadrado, quantos centímetros, no caso aqui, quadrado, é toda essa área. Então aqui é o seguinte, é, a área de um paralelepípedo é dado o seguinte, vamos chamar essa dimensão aqui de comprimento de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Então, a área total é dado o seguinte, a área total é igual, aí colocando esse 2 em evidência aqui, porque no paralelepípedo, cada face dessa ela é dupla, né? Tem uma mesma igual com as mesmas dimensões. Por exemplo, essa face da frente, ela é a mesma daquela face do fundo. Essa face aqui dessa lateral é a mesma dessa outra, tem as mesmas dimensões. Assim como a base é a mesma dessa do fundo, tá? Então, a gente coloca esse 2 em evidência porque a gente calcula 1, multiplica por 2 e assim por diante. Então aqui ela é dado o seguinte, essa face A multiplicado por B, aqui o A vezes B, no caso quem que é o A vezes B? É essa área da base. Ok? Quando a gente multiplica aqui por 2, eu já estou calculando também a da superfície, e são as mesmas dimensões. Aí agora aqui mais, agora próximo, vamos calcular o A vezes C. O C eu posso colocar aqui também, ó, porque essa altura é a mesma, tá? Essas dimensões, essas arestas aqui, mesma medida, ou seja, essa altura aqui é a mesma. Então, quando eu falo de A vezes C, vou colocar aqui, A que multiplica C, eu estou calculando a área dessa face que está aqui na frente, multiplicando por 2, então já é a face de lá do fundo. Mas, agora falta quem? Falta o B vezes o C, que é essa face lateral com essa outra, da outra lateral. Então, C vezes B. O B vezes C, dá no mesmo. Então agora eu vou fazer a substituição através dos valores aí, aplicando essa relação. Então aqui vamos ter a área total é igual 2 que multiplica o A 50, o B 20. Então 50 vezes 20, mais o A vezes C. Então 50 vezes 15. 50 vezes 15. Mais, agora BC, B vezes C, 20 vezes 15, ou 15 vezes 20, essa ordem aqui não vai alterar, né, nosso resultado, 20 vezes 15. Agora eu vou fazer a multiplicação, né, e temos a multiplicação, na sequência a soma. Então, manter aqui a área total, se 2 mantém, 50 vezes 20. Multiplicando os coeficientes, vamos ter 5 vezes 2, 10. Mantém os dois zeros. No caso aqui deu 1000. Mais
50 vezes 15, multiplicando os coeficientes, 5 vezes 15 dá 75. Mantém o zero, 750, mais 2 vezes 15, 30. Mantém o zero, 300. Bom, então temos aqui que essa área total vai ser 2, que multiplica a soma de tudo isso. Então aqui 1.000 com 750, 1.750, 2.050, né? 1.750 com 300, 2.050. Então, 2.050. 2 vezes 2.050, 4.100. Então, essa área total vai ser 4.100. No caso, se trata de centímetros quadrados. Certo? Então, chegamos aí, 4.100 é o valor aí dessa área total desse paralelepípedo, que no caso aí o aquário, né? Então vamos lá para o nosso item B. O item B quer saber aí a capacidade em litros. Bom, capacidade em litros, então a gente vai procurar aqui o volume, né? A gente vai achar a medida em centímetros cúbicos e aí depois a gente faz a conversão para litros. Certo? Então vamos lá. O volume de um paralelepípedo é dado o seguinte: é a multiplicação entre essas três dimensões. Então aqui é A que multiplica B que multiplica o C. Então é a relação aí para calcular o volume de um paralelepípedo. Fazendo então aqui a substituição, vamos ter o A 50, o B 20 e o C 15. Multiplicando aqui esses coeficientes, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 15, 150. Mantém aqui dois zeros, portanto aqui deu 15.000 centímetros cúbicos. Bom, 15.000 centímetros cúbicos é o valor aí do volume em centímetros cúbicos. Agora aqui a gente precisa, no caso, achar essa capacidade em litros. Então a gente precisa converter. Vamos fazer aqui o seguinte. Sabemos que um metro cúbico ele é igual a 1.000 litros. 1.000 litros. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos converter esses centímetros cúbicos para metros cúbicos e aí depois a gente aplica aqui essa regrinha, tá? A regrinha de 3. Bom, lá nas unidades de medidas, quando a gente tem lá metros cúbicos, aí depois vem decímetro cúbico, aí depois vem centímetros cúbicos. Então a gente tem aqui em centímetro cúbico, daqui para cá é o mesmo que, no caso aqui eu tenho que dividir por 1.000, né? Ó, quando está o cubo é dividido por 1.000 e aqui também dividido por 1.000. Ou seja, quando a gente fala dividir ele por 1.000, é o mesmo que dividir aqui por 10 ao cubo, ou seja, eu posso voltar aqui a quantidade de casas aqui, trabalhar com a vírgula também, né? Aqui volta 3 casas, volta 6 casas. Então, se a gente pensar que esse número aqui, eu voltar aqui 6 casas, eu tenho que acrescentar mais um zero aqui antes desse 1. Então, eu posso transformar aqui, ó, colocar 0, no caso foi 15.000. Então, 15.000, a vírgula voltou aqui 3, preciso acrescentar mais um aqui, então 6 casas, vai ficar esse número. Esse aqui eu posso desprezar, considerar só 0,015, agora sim, no caso, metros cúbicos. Então, converti para metros cúbicos para a gente fazer essa relação. Então, aqui ficou 0,015, que é igual a L. Bom, que é a regrinha de 3, né? Regrinha de 3 aqui, ó, esse multiplica esse multiplica esse. L vezes 1, próprio L. 1.000 que multiplica 0,015, 0,015, então multiplicado por 1.000, mesmo que andar 3 casas para a direita, portanto vai ficar depois do 5 a vírgula, né? Ou seja, 15 litros. Tá? Então, tá aí a resolução, no caso, dessa questão número 1.
tá? O item B, capacidade aí de 15 litros, certo? Então agora vamos para a nossa questão de número 2. Questão número 2 diz o seguinte: o degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, meio metro de largura e 0,4 metros de altura. Determine o volume total de concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela é constituída de 20 degraus. Bom, então vamos lá. Aqui é para a gente calcular, no caso, o volume de uma escada que possui aí 20 degraus. E aí o exercício foi dado aí essas dimensões de cada degrau, né? Bom, então questão de número 2. Degrau, eu vou fazer só um degrau aqui para demonstração, né? No caso a gente tem um degrau, formato aí do paralelepípedo. E aqui a gente tem as dimensões aqui, o seguinte: o exercício diz que tem 1 metro aqui de comprimento, aqui meio metro de largura e de altura 0,4. Bom, no caso aqui eu fiz somente um degrau e a escada ela vai subindo aqui, tem um total aí de 20, né? A gente fiz aqui só um aqui para demonstração, mas se trata aí de uma escada aí que tem 20 degraus, tá? A gente calcula aqui o volume de um só, depois a gente multiplica por 20. Sabemos aí que são 20 degraus. Então vamos lá. O volume é igual a multiplicação dessas três dimensões, né? Que vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então A vezes B vezes C. Portanto, vamos ter aí 1 vezes 0,5 vezes 0,4. Portanto, aqui vamos ter 1 vezes 0,5, é o próprio 0,5, que multiplica 0,4. Se a gente for multiplicar aqui 5 vezes 4 vai dar 20. Tem duas casas, né? Duas casas decimais. Eu já vou colocar aqui, ó, para facilitar o nosso cálculo aqui. Vamos já colocar o 20, que são 20 degraus, porque aqui eu estou calculando o volume só de um. Vou colocar aqui em destaque até esse 20, que aqui eu já calculo todos. Então a gente faz aqui de uma só vez. Que aqui dá 0,5, 0,5 aqui vai dar 20. Esse 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 2, 20 vezes 2 dá 20 vezes 2 dá 40. Mantém esse zero aqui. Só que aqui no caso eu estou fazendo a multiplicação com casas decimais, então eu volto duas casas, vai ficar 4,0. Então podemos concluir aqui que esse volume é igual a 4, se trata de metros, então metros cúbicos, certo? Se o exercício perguntasse, não perguntou, né? Se perguntasse aí em litros, só fazer a conversão aí, a regrinha lá, né? De cada 1 metro cúbico equivale a 1.000, então 4 vezes 1.000 aqui, né? Seria aí 4.000 litros, se fosse ver essa capacidade desse concreto em litros, né? Então, tá aí a resolução da, da questão número 2. Questão número 3 diz o seguinte: qual é a área total e o volume de um cubo cujas arestas medem 15 centímetros? Então vamos lá. Agora então a questão de número 3. Questão de número 3. No caso aqui se trata de um cubo, né? Temos aqui um cubo, ou seja, as três dimensões aqui são de mesma medida, que é as arestas, né? Essas arestas aqui são a mesma medida que o exercício fala, no caso, 15 centímetros. Então vai ser 15 centímetros cada uma dessas dimensões.
aresta de comprimento, aresta de largura, aresta de altura, a mesma. Então ele quer saber que a área total e o volume. A área total é dado o seguinte: sabemos que em um cubo tem 6 faces e todas essas 6 faces é de uma mesma dimensão. Então basta a gente pegar 6 vezes a área de cada um desse. E a área de cada um desse aqui, a gente chamamos isso aqui de A, que é a mesma dimensão, então é A. Ou seja, para a gente calcular a área de um desse aqui, basta multiplicar A vezes A. Então a relação é dada assim: A vezes A é o mesmo que A ao quadrado. Tá? Então isso aqui é a forma para calcular a área total de um cubo. Então temos que essa área total vai ser 6 vezes aqui a aresta aqui, que é essa lateral, mede 15, então 15 ao quadrado. A área total, então, vai ser 6 que multiplica 15 ao quadrado dá 225. Então, essa área total, 6 vezes 225, vamos ter aí 1.000, vai dar, no caso, 1.350. 1.350 se trata de centímetros, a área é quadrado. Tá? Então, a área total e também a mesma questão, no caso, pergunta aqui, a questão quer saber também qual que é o volume. Tá? Então, temos aqui também o volume. E o volume de um cubo é dado, é a multiplicação dos 3 dimensões. A vezes A vezes A. Então, a relação é dada o seguinte: A ao cubo. Então, para a gente calcular a fórmula, no caso do volume de um cubo, é dado assim: A ao cubo. Então, aqui o volume vai ser 15 ao cubo. 15 vezes 15 vezes 15. Fazendo esse cálculo aí, vai dar 3.375. Então, o volume igual a 3.375. Se trata de centímetro, então é centímetros cúbicos. Então, aqui a nossa resposta aí para o volume desse cubo. Certo? Então, vamos lá para a nossa última questão aí de número 4, que diz aqui o seguinte: uma caixa de presente foi revestida com papel para aprimorar sua decoração, sabendo que cada centímetro quadrado desse papel custa 10 centavos. Quanto foi pago para revertir essa caixa, sabendo que não é necessário revertir sua tampa e que tem o formato de um cubo cuja aresta 20 centímetros? Bom, então aqui, ó, apagar aqui para a gente fazer essa próxima. Bom, então questão de número 4, ele fala então aí que uma caixa aí, né, para embalar aí presente, formato de um cubo, formato de um cubo que tem 20 centímetros de aresta. Então aqui é cada um desse aqui 20, tá? Então, só colocando aqui. E fala que no caso a tampa aqui, ó, não precisa revertir. É uma caixa aí de presente. Imagina que fosse aqui um vaso, né? Um vaso aqui, você quer dar, digamos, uma planta aí para a pessoa de presente, e aí você quer revertir isso aqui com papel decorativo, né? E aí cada centímetro que o exercício nos informou aí, ó, que cada centímetro quadrado equivale aí, custa, né, 10 centavos, tá? Então, 10 centavos. Então aqui a gente calcula, né, no caso, essa área total aqui, já descontando essa tampa, para a gente chegar aqui na área que vai ter, e aí depois a gente multiplica por esse valor.
gente vai saber quanto que vai custar. Então vamos lá. A área total, então, vamos até modificar aqui, vamos chamar de área, a área que no caso aqui precisa ser revestida, né? Vamos chamar de AR, porque a área total é multiplicado por 6. Como aqui essa tampa não precisa, então a gente vai multiplicar por 5, a área revestida. Que no caso aqui, 5 vezes, vou colocar aqui a aresta, né, ao quadrado, que é 20 vezes 20. Então vai ficar assim, a área revertida é igual a 5 que multiplica 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, sabemos aqui que é 20 vezes 20 vai dar 400. Então vai ficar assim, 5 que multiplica 400. Então essa área, vou colocar aqui, área revertida vai ser igual 5 vezes 4, 20. Mantém os dois zeros. Então deu aqui 2.000 centímetros quadrados. Bom, centímetro quadrado aqui, 2.000 é o total de centímetros, né? Que precisa comprar. Se cada um custa 10 centavos, então se a gente fazer a multiplicação aqui, 2.000 que multiplica 0, colocar assim mesmo, 0,1, né? O último zero aqui podemos desprezar. Isso aqui vai dar o próprio número, né? Só que uma casa decimal, voltando aqui uma casa decimal, 200, né? 200. Portanto, podemos concluir que o valor, né? O valor aqui a ser pago, valor pago para revertir essa caixa vai ser em reais, 200 reais, certo? Então, a nossa resposta para questão aí de número 4, certo? Então, a aula de hoje é isso. Aí depois eu vou estar postando lá a atividade de revisão, tá? E em breve eu deixo lá agendada a questão da nossa avaliação para fechamento aí desta unidade, ok? Valeu, até mais.